que aconteceu com a nossa geração que os pais não conseguem educar os seus filhos? A resposta é uma só. Está aqui em Jeremias. Jeremias 2,13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, diz o Senhor, o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Olha, o que acontece hoje é isso aqui. O povo abandonou Jesus, abandonou a Escritura, o povo de Deus, que é fonte de água viva, para optar por uma cisterna toda furada. Ou seja, pega uma caixa d'água aí, toda furada. Você tem uma fonte aqui, inesgotável, a Bíblia, a palavra do Senhor, o nosso Deus. E você tem aqui uma caixa d'água toda furada. É isso que Jeremias está dizendo. É isso que Deus está dizendo por meio de Jeremias. Vocês me trocaram. Vocês me abandonaram e pegaram caixas furadas que não retêm água. Caixas d'água que não retêm águas. Gente, até pastores de renome, infinitamente melhores do que eu, têm sucumbido a conceitos oriundos deste mundo, principalmente da psicologia, que não são valores cristãos, que explicam e muito a falência das famílias e dos pais, o fracasso dos pais que não têm conseguido educar os seus filhos. Pessoal, nós somos assim. A cultura nos molda, até que um dia a palavra de Deus pregada por um servo de Deus abre os nossos olhos. Mas até que isso aconteça, nós somos frutos da cultura, sim. Por exemplo, por que muitas mulheres optam por uma calça? Elas dizem, não, eu escolhi assim, eu escolhi por mim mesmo. É? Mas não é coincidência que todas as outras usam calça também? Ora, antigamente não era assim. Eu não estou aqui dizendo, olha, as mulheres devem usar apenas saia. Mas é uma coisa muito interessante que antigamente era assim e mudou. Por que mudou? Então por que você escolheu, tomou aquela escolha, tomou aquela decisão de pegar aquela calça no seu guarda-roupa? Foi você que tomou sozinho? Não, não foi. Nós somos influenciados pelo meio. Nós somos influenciados pelo meio. Este é um exemplo, mas podemos dar inúmeros outros. Inúmeros outros exemplos de como que nós somos influenciados pelo meio. Sem notarmos. Por exemplo, eu era contrário à ideia de que nós podemos nos defender. Eu era contrário, eu era pastor, eu achava que era errado, armas matam, armas matam. Se você não assistiu, assista a minha pregação sobre isso aqui na minha série Esquerdismo. O cristão pode ter armas? E por que eu achava isso? Porque a cultura moldou meu pensamento. O mesmo se dá em relação a filhos. Inúmeros cristãos que juram ser cristãos e que são mesmo, foram influenciados pela cultura, por isso não conseguem educar os seus filhos. Tertuliano questionou, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? É uma frase célebre que resume a tensão entre a Bíblia, a rocha, a Bíblia é a rocha, e a areia, que são os conceitos mundanos. Ao longo da história da igreja, a igreja sempre teve essa tensão. A igreja foi abraçando ideias pagãs, incorporando-as, a tal ponto que o Templo de Jerusalém, por exemplo, e aqui fazendo uma menção do Antigo Testamento, chegou a um ponto em que estava repleto de ídolos. Aquele povo que tinha um templo do único Deus, agora estava cheio de ídolos. Isso acontece. É por isso que tantas pessoas não conseguem mais educar os seus filhos. Porque essas ideias pagãs estão presentes nelas e elas nem sabem. Na realidade, inúmeras práticas que pais hoje, até pais piedosos, fazem com seus filhos, são práticas pagãs, que eles juram ser práticas cristãs, mas não são. Não são. E é isso que eu vou mostrar no meu curso. Como a palavra de Deus foi abandonada. O que o meu curso se propõe a fazer é levar o seu filho à obediência. O seu filho, não importa a idade dele, o temperamento dele, a circunstância, ele precisa te obedecer. Por quê? Porque disso depende a vida dele. Eu sempre dou esse exemplo. Eu estou aqui na minha igreja tem um corredor, que dá lá na rua. Se minha filhinha de 3 anos, ela começa a correr indo para a rua, e eu dou uma ordem para ela, pare! Se ela não para, se ela não me obedece, ela pode literalmente morrer. Ela pode atravessar a rua, um carro. E a Escritura declara que os filhos devem honrar os seus pais, obedecer os seus pais, porque isso é justo, diz Paulo, para que se prolonguem seus dias na terra. É verdade, literalmente.
se eles não te obedecem, eles podem literalmente partir antes da hora. Literalmente. Em Israel, o menino que era, depois de repreendido, advertido várias vezes, e mesmo assim não obedecia aos seus pais, ele morria. Ele era apedrejado. Ou seja, morando debaixo do seu teto, só tinha uma opção. Filhos vivos, só tinha uma opção. Obediência. Obediência. Mas o gênio do meu filho é forte. Não. A educação que você tem dado a ele que é fraca. E eu não estou dizendo isso para te acusar. Não é. Pelo contrário. Mas é aquilo que Provérbios declara. Leais são as feridas feitas por quem ama, mas traiçoeiros os beijos de quem odeia. Quando eu digo isso aqui, ó, não é o gênio dele que é forte, mas a sua educação que é fraca, isso significa então que tem esperança. Porque se fosse apenas uma questão do gênio dele, do temperamento dele, aí não havia esperança para você. Não haveria esperança. Mas há. Há esperança. Basta você mudar o seu modo de educar os seus filhos. E é isso que eu vou te ensinar. E sabe qual é um problema muito grande hoje? O que acontece é o seguinte. Uma vez eu estava numa família e havia uma coisa errada, que era fundamental, que eles estavam praticando, mas eles não queriam mudar. Eles me chamaram e falaram, olha, pastor, vamos falar que a casa deles, a casa física deles, representasse a família deles. E eles estavam dispostos a mudar os muros, as paredes, o forro, o telhado, mas eles não estavam dispostos a tocar no fundamento. E sabe qual era o problema? Era justamente o fundamento que estava podre. Não adiantaria, eles estavam dispostos a gastar milhões com as paredes, mas eles não queriam tocar no fundamento. É isso que muitos doutores e até pastores têm feito. Eles vêm e ajudam vocês a tocarem na parede, mas eles não têm tido coragem de mexer no fundamento que está podre. Mas pela graça de Deus, Deus tem me dado coragem para tocar nesses assuntos. E no caso daquela família, havia uma coisa muito errada e fundamental, mas essa coisa aquela família não estava disposta a mudar. E eu sei que muitos pastores não têm coragem de tocar nesse fundamento. Mas nesse curso eu toco. Naquilo que é realmente fundamental, que tem afetado a vida das famílias, mas que muitas pessoas não falam. Mas no meu curso eu vou falar. Eu vou falar como vocês têm me ouvido falar aqui. Como vocês têm me visto aqui agir com a graça de Deus, com coragem para falar aquilo que eu acredito. E é o que eu vou fazer no meu curso. Eu vou te ensinar no meu curso que ensinar o seu filho é mais simples do que você imagina. Tem um alto custo, sim. Dá trabalho, mas é possível e é simples. Dá trabalho, mas é simples. É simples. John MacArthur disse o seguinte em seu livro, Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Os pais tendem a tornar a criação dos filhos mais complexa. Os pais cristãos de hoje buscam programas detalhados, métodos passo a passo e instruções meticulosamente delineadas. Os gurus da criação de filhos alegram-se em prestar esse serviço. Eles oferecem planos minuciosos para alimentar os bebês segundo Deus. Métodos cristãos para ensinar crianças pequenas a usarem o banheiro. Há catálogos semelhantes de regras para cada fase da vida. Tá vendo? Como fazer com que a criança vá para o banheiro, como fazer com que a criança durma. Enfim, 300 mil métodos. Como que o meu avô, sem nada disso, criou 10 filhos, gente? Explique para mim. Como que os pais de antigamente, muitos deles analfabetos, educavam filhos? E os pais de hoje, com todos esses métodos, com 300 mil cursos que eles compram por aí, um curso para cada coisa da vida do filho, eles não conseguem educar. O que eu vou ensinar no meu curso é simples, de fácil entendimento. Vai custar de você sim alguma coisa. Você vai ter que ter disposição para parar de ser preguiçoso. Vai ter. Mas não importa quantos reais você tenha no bolso. Não importa se você fez tudo errado com seus filhos. Não importa se você é pai de primeira viagem, pai de 10ª viagem. Não importa. O que eu vou ensinar para vocês, se vocês praticarem, vocês podem educar os seus filhos e consertá-los. Não importa como eles estão agindo. Não importa. Não importa. Ora, você sabe por quê? Os pais de hoje estão em busca de 300 mil métodos.
Porque eles abandonaram os conselhos simples e eficazes da Escritura. Me deixaram, eu que sou a fonte de água viva. Me trocaram por cisternas rotas, pagam milhares de reais em cursos que não funcionam. Um curso para cada fase da vida. No meu curso você vai ter tudo que você precisa de maneira simples. Dá trabalho sim, mas está ao seu alcance. Não importa a sua circunstância, você pode levar o seu filho à obediência. Olha, se você é mãe solteira, como eu disse, se você fez tudo errado, se você é pai de primeira viagem, não importa. Olha, na minha igreja eu já vi famílias das mais diferentes, das mais bagunçadas possíveis, e eu os vejo aqui na minha igreja. Por exemplo, o louvor da minha igreja é composto, metade dele, por crianças. Formadas aqui na igreja, que são uma belezinha. Uma belezinha. Não temos salinha na nossa igreja e as crianças ficam quietinhas na hora do culto. Os meus filhos comem brócolis, comem qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu estava esses dias no elevador do meu prédio e aí, meu filho tem 13 anos. Uma moça disse assim, né, no elevador, na frente do meu filho, essa fase é difícil. Eu falei, não. Meu filho é uma bênção. Pecador. Comum. Meu filho é como qualquer outro. Qualquer outro. Comum, uma pessoa comum. Assim como eu. Mas é uma bênção. Ele é uma bênção. Não tem esse negócio de a fase da adolescência é difícil. Não existe isso. Na realidade, todas as fases são, tá? Todas as fases são. Todas. Todas e todas. Mas aquilo que é bom é difícil. Aquela fruta gostosa está lá em cima. Está lá em cima. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Então, por exemplo, o meu filho. Meu filho toca violão, contrabaixo, guitarra. Ele cuida aqui do meu canal, desse curso, ele que está cuidando. Com a ajuda do Lucas. Obrigado, Lucas. O Lucas que é o mestre dele. Mas enfim, é ele que está cuidando. Enfim, o meu filho, ele aprendeu a tocar instrumento não porque havia uma paixão nele ou uma predisposição para a música. Não, pelo contrário. Ele nunca pega o violão quando o violão está lá parado. A guitarra. Nunca. Pessoas que têm paixão, né? Sem falar, eles vão lá e pegam. As paixões do meu filho são outras. Mas eu falei pra ele, instrumento musical você vai ter que aprender pelo menos um. Isso a gente não negocia aqui nessa casa. E ele aprendeu. E toca qualquer música aqui no culto que a gente precisa que ele toque. Qualquer uma. Fez apenas, assim, uns 5 meses apenas de aula com o professor mesmo. O resto foi tudo em casa, com um professor ruim, que sou eu. Um professor ruim que não sabe muito, que sou eu. Mas uma coisa a gente tinha, disciplina. Disciplina. Então, tá vendo? Mesmo meu filho não tendo paixão ou predisposição, ele aprendeu. E aqui na minha igreja, tem mais um monte de gente assim. Um monte de crianças assim. No louvor da nossa igreja de Pinda, por exemplo, né, do pastor Rafael. É o filho dele mais velho, acho que tem uns 16 anos. O menino dele mais novo que tem uns 10. Que por sinal, o menininho dele toca muito teclado. Tocou lá, o pai dele fez um vídeo dele tocando teclado, tocando piano. Beethoven, não lembro quem que ele estava tocando lá. Mozart, sei lá. Enfim. E aí, é o vinheteiro, pianistas famosos deram um curso pro menino. E como? E aí é mais interessante, porque o Rafael, o pastor Rafael, ele não sabe tocar nada. Aí é que é mais fenomenal. Ele não toca teclado, toca um pouquinho de violão que eu ensinei. Acho que ele não toca tão bem, porque a culpa é minha ainda. Sem uma aula sequer com o professor, o menino toca teclado de maneira linda. Por quê? Por quê? Por quê? É isso que eu vou te ensinar no meu curso de criação de filhos. Por isso que o meu curso serve para você que faz homeschooling ou não. Porque se você faz homeschooling, se você quer colocar o seu filho para estudar gramática ou português, matemática, primeiro você precisa conseguir que ele fique sentado à mesa, né? Tá vendo? Então, obediência, levá-lo à obediência é fundamental. Então, meu curso é para qualquer um. Se você faz homeschooling ou não, meu curso serve para vocês. Ora, no meu curso eu vou ensinar o seguinte. Quais influências mundanas que te levaram esta geração de pais ao fracasso? Como levar seu filho a comer brócolis? Como levar seu filho a estudar, aprender um instrumento, aprender um idioma? Como saber os temperamentos é de fato importante? Como lidar com filhos especiais? Como uma mãe solteira pode educar o seu filho? Como uma mãe que fez tudo errado pode reconquistar o seu filho? Como lidar com ciúmes entre irmãos? Quais as etapas para corrigir os nossos filhos?
Qual a função do casal na vida dos filhos? Qual o objetivo da educação cristã? Qual o objetivo? Eu acredito que este curso não apenas vai te fazer levar o seu filho à obediência. O meu curso vai te ensinar e vai levar os seus filhos a serem prósperos também. Vou falar sobre alguns conceitos de educação que vão levar a sua família a ser mais próspera. Portanto, o nosso curso, que está sendo lançado agora oficialmente, eles são 21, 22 aulas, alguma coisa assim, e vamos ver se a gente consegue colocar para vocês o PDF também. Por enquanto a gente ainda não terminei ainda os PDF, mas esse curso a gente vai mandar PDF, tá bom? É a minha promessa aqui para vocês. Mas nas próximas semanas aí. Acesso vocês têm, é totalmente online, acesso por 1 ano. E apenas a gente está com essa promoção de lançamento, o curso de 358 por 250 parcelados em 12 vezes. O curso é parcelado em 12 vezes. Menos que uma pizza, R$250, parcelado em 12 vezes, menos que uma pizza. Então, aproveite aí essa promoção de lançamento que a gente vai estender aí por 1 semana. Promoção de lançamento, R$250. O link promocional a gente vai deixar aqui na descrição. Aproveite, adquira e mude a história da sua família. Pessoal, o que vocês têm aqui nesse curso é o acúmulo de 20 anos estudando muito sobre o assunto, 20 anos da minha experiência como pastor, como pai de 4 filhos, e uma experiência bem-sucedida. O que eu vou passar para vocês é o que eu tenho feito com os meus filhos e eu tenho visto acontecer. É o que eu tenho visto na minha igreja ao longo dos meus 20 anos. De crianças que chegaram aqui, meu Deus do céu, terríveis. E hoje são uma belezinha. Então, adquira esse curso e eu tenho certeza que a vida da sua família vai mudar. Não importa a sua circunstância, o meu curso vai te ajudar. É um curso muito completo. Eu tenho certeza que vai ser a melhor aquisição que você vai ter feito na sua vida.